Um dos meus versículos bíblicos favoritos é em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu vou lhe dizer por quê. Essa escritura diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por que amo tanto essa parte da escritura? É porque ela nos dá uma bela imagem do coração de Deus, nosso Pai Celestial, sobre nós, seus filhos. A imagem que tenho em mente é de uma criança que se senta diante do seu pai, rico e amoroso, para reclamar sobre como a vida é difícil para ela e como ela deseja que seu pai lhe dê mais do que ele já deu. A imagem que tenho em mente é do pai sentado, olhando para o filho com um sorriso no rosto. Embora ele sofra por seu filho nem mesmo saber que tudo que ele tem pertence a ele, e também se o filho ao menos procurasse entender o método de distribuição e administração dos seus recursos, especialmente em seu testamento, ele não falaria dessa maneira. Essa imagem em minha mente me mostra como o pai vai acalmar seu filho com amor e dizer a ele: você não tem ideia do que tenho em mente para você. Você não tem ideia das coisas que já fiz para garantir o seu futuro. Eu sou seu pai e você é minha responsabilidade. Tudo o que faço, faço por causa do seu bem-estar. Tudo o que sou é para que você tenha uma vida melhor pela frente. Não deixe que o que está ou não acontecendo faça com que você pense ou sinta o contrário sobre as minhas intenções para você. Eu vou cuidar de você. Deixe-me saber o que você precisa e permita-me preparar o que você merece aos meus próprios olhos. Veja, querido cristão, Deus nos mostrou o quão valiosos somos aos seus olhos quando Ele enviou seu único Filho, Jesus, para pagar o preço por nossos pecados através do seu sacrifício na cruz. Paulo, o grande apóstolo, escreveu isso da melhor maneira possível. Ele disse, Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Existe algo a qual você tem se apegado por tanto tempo apenas porque tem medo de caso perca, você acha que nunca conseguirá nada melhor? Já vi pessoas se apegarem a relacionamentos abusivos porque acham que se forem embora ninguém jamais olhará para elas ou as amará. Já vi pessoas paralisarem suas vidas por coisas que estão muito abaixo do seu valor, mas por medo de nunca encontrar algo melhor. Elas se seguraram e permaneceram as mesmas. Posso não saber a que você está se apegando agora, mas ouça-me. Algumas coisas terão que sair da sua vida para que algo melhor entre. Isso é bem verdade. Ouça, o medo é um mentiroso, a arma do diabo para impedir que você vá onde Deus quer que você vá. Ele é um limitador. O medo não trará nada além da limitação à sua vida, juntamente com a tristeza, dor e arrependimento pelo que poderia ter acontecido. Quero que você saiba que toda vez que Deus aparecia para alguém nas Escrituras ou enviava uma mensagem para eles, a primeira coisa que ele dizia era: não temas. Por quê? Porque até que o medo seja eliminado, você terá dificuldades para enxergar as possibilidades ao seu redor. Permita-me acrescentar que o mandamento de não temer não é apenas para os antigos. Deus também colocou isso para nós, hoje. Mais ainda, o medo não é real. Seu medo não tem mais poder sobre você, além daquele que você deu a ele. E você deve eliminar isso hoje. Você não precisa se contentar com menos, querido filho de Deus. Há muito mais reservado para você. Ouça essa outra palavra de Deus para você nessa mesma linha de raciocínio. Em Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De outras formas, Deus preparou caminhos inimagináveis para você ser abençoado. Você não tem que se contentar com o menor do que você crê que Deus gostaria que você recebesse.
É por isso que você deve se aproximar de Deus por meio de sua palavra e da oração. Quanto mais você estudar a palavra de Deus e entendê-la, mais descobrirá que há mais para você. Por exemplo, por meio da revelação da palavra de Deus, você descobrirá que é muito amado por Deus para sempre. Não porque você merece, porque Deus escolheu colocar esse amor em você. Portanto, você não vive para merecer o amor de Deus, bom ou mal. Ele te ama mesmo assim. Não apenas você, mas todos na terra, bons ou maus. Através do conhecimento da palavra, você descobrirá que Deus, por causa desse grande amor, não poderia ficar parado vendo você morrer em pecado e ir para o inferno para toda a eternidade, separado dele para sempre e em tormento. Veja, sua palavra e seus valores não podem ser quebrados. O pecado tem consequências e o inferno é o destino final de qualquer um que quebre as leis de Deus. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. É a lei de Deus e não pode ser quebrada. Isso é algo que Deus não pode fazer. Então ele fez algo que nenhum de nós esperava. Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, como resgate, aquele que tomaria o nosso lugar no castigo pelos pecados cometidos, para que qualquer um que simplesmente aceitasse esse precioso presente pela fé em Jesus Cristo não tivesse que sofrer o destino ao qual fomos condenados por toda a eternidade. Isso, meu amigo, nasceu do amor de Deus por toda a humanidade, por você e por mim. E esse conhecimento só é encontrado na revelação da palavra de Deus. Esse tipo de conhecimento o ajudará a compreender que você não deve ser apenas uma opção a ser gerenciada por alguém ou uma ferramenta que alguém usa para sobreviver. Esse tipo de compreensão o ensinará a não se apegar a algo que você sabe que Deus quer que você abandone. Talvez Deus tenha colocado em seu coração para se afastar de alguém. Não espere mais, meu amigo. Deixe isso acontecer, deixe. Deus tem algo melhor preparado para você. Talvez Deus esteja pedindo para você dar algo, mas você está segurando. Ouça, querido cristão, deixe isso acontecer. Talvez você não esteja se apegando a alguém ou a algo, mas e se você estiver se apegando ao passado? E se você estiver vivendo em uma beleza antiga, uma velha glória, velhas conquistas? Você pode não saber disso, mas existe algo chamado conquista antiga. Existem coisas chamadas de antiga glória. E ninguém alcança ou entra em algo novo vivendo ou se apegando ao velho. Aqui está uma palavra de Deus para você. Em Isaías, capítulo 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Portanto, deixar de lado nem sempre se refere apenas a coisas ruins ou penosas, mas há coisas que podem parecer grandes conquistas. Você deveria apreciar o que tem quando tem? Sim, claro! Mas quando chegar a hora de deixar isso de lado, não habite nisso. Aproveite as memórias, aprecie os benefícios, aprenda as lições, mas não viva lá. Não seja a criança que segura um ursinho de pelúcia e se recusa a dar para o pai, que sem ela saber, quer dar a ela o ursinho muito maior e mais fofo. Lembra do que eu disse sobre os planos de Deus para você? Lembra do que eu disse sobre como Deus se sente a seu respeito? Não jogue isso fora por medo ou ignorância. Por exemplo, confie na integridade de Deus. Deixe-me mostrar como isso funciona. O que acontece quando deixamos as coisas de lado e escolhemos confiar em Deus em vez de nos apegarmos mais a qualquer outra coisa? O homem, Abraão, confiou em Deus e esperou por Isaque, o filho prometido, por 25 anos. Finalmente, Deus lhe deu esse filho, pelo qual ele era muito grato.
Ele derramou todo o seu amor e carinho em seu filho. Então um dia, Deus pediu a vida do filho Isaque. Isso foi uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil que Deus pediria a Abraão para fazer. Ele poderia facilmente ter pedido a vida do velho Abraão, em vez de pedir a do seu filho. Mesmo assim, Abraão não desobedeceu a Deus. Foi no ponto de obediência que Deus o impediu de oferecer Isaque em sacrifício para ele. Ali Deus deu a ele sua validação e a aliança que ainda vale para toda a nação de Israel e todos cuja fé está no Senhor Jesus, também conhecida como bênçãos de Abraão. Abraão estava disposto a abrir mão daquilo que mais amava porque Deus o pedia, e ele não apenas o recuperou, como também recebeu muito mais. Deus tem algo melhor para você, querido cristão, mas você precisa abrir espaço para isso, deixando de lado o que está ocupando espaço. Você não precisa temer, você não precisa se preocupar ou calcular como isso vai acontecer. Deus é o Rei do Universo e Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Tudo o que você precisa fazer é confiar e obedecer. Esta é sua chave para a paz e estabilidade. Não se apegue a nada que esse mundo tem a oferecer ou se apegue a seus antigos feitos. Não se apegue a erros do passado ou dores do presente por sentir que seu tempo já passou. Não, seu tempo não passou. Seus melhores dias não estão atrás de você, mas sim à sua frente. Enquanto você estiver vivo, Deus quer lhe dar o melhor da vida. Pode não ser o que você imaginou, mas será o melhor para você. Não há arrependimento quando Deus te abençoa, meu amigo. Apenas alegria e satisfação. Tenho certeza de que você já ouviu várias vezes que Deus quer que você confie nele. Tenho certeza de que você também ouviu que o plano de Deus é infalível e perfeito. Porém, sejamos honestos por um segundo. Às vezes, é mais fácil falar do que fazer, não é? Digo, não há dúvidas de que Deus é um Deus justo, capaz de fazer o que prometeu e capaz de livrar a quem Ele quer livrar no tempo certo. Todavia, o crente, ao crer e receber do Senhor, deve sempre confiar em Deus o suficiente para permitir que Ele faça o que quer fazer, como Ele quer fazer. Eu oro para que Deus use esta mensagem para ajudá-lo a entender e confiar plenamente nele, não importa a situação em que você se encontra agora. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Qual é o processo para receber de Deus? Como você desfruta da satisfação de saber que o plano de Deus está operando em sua vida e que você está em paz? O segredo óbvio é encontrado neste texto: confiar de coração. Já foi provado que uma pessoa comum, com ou sem educação formal, confiaria mais facilmente em um processo que confirmou ser confiável, por meio de cálculos lógicos e intelectuais, do que um processo que exigisse uma fé cega. Por exemplo, seria mais fácil e lógico confiar na estabilidade de uma cadeira de 4 pés do que em uma com apenas 2 pés. É mais provável que você caia de uma cadeira com 2 pés do que de uma com 4. A razão dessa desconfiança ou ceticismo se deve em grande parte ao fato de sermos seres lógicos, e tudo que não apelar para a lógica desperta em nós o medo. É por isso que, mesmo que as pessoas tenham fé em negócios e outros assuntos para os quais não têm 100% de certeza, elas geralmente preparam um plano de escape, porque no fundo, uma parte delas acredita que pode falhar. Quando Josué se tornou o líder do exército de Israel, você pode imaginar como deve ter sido para ele. Aqui estava um jovem que não estava entre os chamados anciãos da terra. Sim, ele liderou os israelitas para a guerra sob o comando de Moisés e participou da expedição para espionar a terra prometida. Ainda assim, fora isso, Josué era apenas o servo de Moisés, que se esforçou ao máximo para atender às necessidades daquele humilde homem de Deus. Moisés havia morrido
e centenas de milhares de famílias e indivíduos foram confiados aos cuidados daquele jovem Josué. Tenho certeza de que Josué tentou fazer as contas e medir sua competência com base em suas habilidades e experiências. Também tenho certeza de que ele deve ter estremecido ao ver como tudo que tinha se desvaneceu em comparação com a montanha dessa nova responsabilidade diante dele. Essa incapacidade de compreender sua situação despertou algo que mencionamos anteriormente em Josué: o medo. Veja, caro irmão ou irmã, Deus sabe de todas as coisas e Ele entende a fragilidade do nosso ser. Ele está disposto a ajudar qualquer um que queira ouvir e aceitar sua palavra. Ele está muito ciente das limitações que o nosso raciocínio nos impõe. Sabendo disso, o que Ele faz para nos ajudar nessas horas? Ele envia a sua palavra. A Bíblia nos fala claramente em Salmos, capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Deus fez a mesma coisa com Josué. Ele falou com Josué sobre seus medos e o assegurou de sua ajuda. Josué capítulo 1, versículos 5 ao 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Isso foi Deus dando a Josué confiança em sua integridade. Deus estava assegurando a Josué que não havia motivo para pânico e que ele o ajudaria da mesma forma que ajudou Moisés. Essas palavras iriam motivar Josué, dando-lhe confiança para enfrentar até mesmo o mais feroz dos inimigos e sair vitorioso. No entanto, o segredo não é que a palavra veio a Josué, mas que Josué ousou confiar em Deus o suficiente e substituiu seus medos com a fé. Veja bem, ao construir sua confiança em Deus, caro amado, você deve primeiro compreender aquele que está pedindo para que você confie nele. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador das estações e do tempo. Antes do início dos tempos, ele existia, e no final dos tempos, ele ainda estará aqui. Todo o resto vem e vai, mas há alguém que existe de eternidade a eternidade, e esse é Deus. Confiar em alguém exigiria entender sua capacidade e confiabilidade. O que essa pessoa realmente pode ou não fazer? Quanto disso ela pode fazer? Por quanto tempo ela pode fazer isso? Ela tem um rival? E pode o seu rival vencê-la? Todas essas questões são respondidas em Deus. Veja, a terra é o que é hoje por causa da confiabilidade de Deus. Tudo na natureza continua a existir da maneira que Ele colocou em movimento desde o início. A natureza continua a prosperar. A vida biológica continua a se movimentar no mesmo ciclo. Humanos e animais, incluindo minúsculos insetos e micro-organismos, são capazes de se reproduzir segundo sua espécie e sobreviver por conta própria na natureza, assim como Deus os ordenou. Montanhas, mares e outros aspectos da natureza podem sofrer algumas mudanças, mas nada sai do seu curso para violar a ordem natural da existência. Davi escreveu sobre a grandeza de Deus nos Salmos, especialmente no capítulo 104, onde destacou a grandeza de Deus em sua criação. Agora deixe-me perguntar a você:
Se a criação manteve toda essa confiabilidade por milênios, o que isso deveria dizer a você sobre seu Criador? Eu sei que muitas pessoas falam todo tipo de coisa sobre Deus e sobre todo o universo ser falho e tudo mais, mas quero que você saiba que Deus é real. A própria criação, você e eu, incluindo aqueles que se recusam a acreditar nele, somos prova disso. E ele simplesmente nos colocou aqui por nada? Não. A Bíblia deixa claro que Deus nos criou para o seu propósito, seu prazer. Você existe porque Deus tem um plano para a sua vida. Não importa o que você está vendo nesse momento. Não importa o que você esteja passando agora. Não importa como você se sente sobre si mesmo neste exato momento. Você está vivo porque Deus ainda não cumpriu o propósito dele com você. O popular versículo bíblico de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso significa que mesmo quando você parece não entender por que sua vida é do jeito que é, mesmo quando você não entender sua situação ou circunstância, lembre-se de que Deus tem um plano para você e o plano dele é perfeito. Lembre-se do que lemos sobre Josué. Ele provavelmente não entendeu porque Deus o escolheu para o trabalho de levar a nação para a sua herança. Ele provavelmente não sabia como completar aquela tarefa, mas de uma coisa ele tinha certeza: Deus era confiável. Ele tinha visto Deus se mover em favor de Israel. Ele já tinha visto Deus abrir o Mar Vermelho para o povo atravessar em terra seca. Ele viu a glória de Deus descer sobre o Monte Sinai em densas trevas e fumaça, com trovões e relâmpagos. Ele ouviu a voz de Deus quando ele trovejou do céu. Ele viu a glória de Deus subir e descer na tenda da congregação. Ele sabia que esse Deus era real e valia a pena confiar. E ele ousou fazer exatamente isso. Ele ousou confiar em Deus. Talvez sua história não seja como a história de Josué. Talvez você não esteja assumindo a responsabilidade de ninguém. Em vez disso, você está lidando com seus próprios problemas em sua própria vida. Ou talvez você esteja lidando com um desafio herdado, como Josué, substituindo Moisés e herdando as responsabilidades vinculadas a essa posição. Seja qual for a sua situação, seja qual for a pergunta que você está fazendo a Deus, o que quer que seja que você não consegue entender em sua vida agora, Deus quer que você confie tudo isso a Ele. Deus sempre teve esse forte desejo de demonstrar seu poder e glória por meio de seus filhos, independentemente de nossas limitações. Veja o que ele disse ao rei Asa de Israel em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Assim como Satanás está sempre andando por toda a terra procurando a quem destruir, Deus está procurando fortalecer, ajudar, curar e libertar aqueles que ousam entregar seus corações a Ele. Se você pode confiar em um ser humano e acreditar que o que ele disse é verdade por causa do seu status intelectual e perspicácia, então você deve confiar ainda mais em Deus. O homem é limitado de muitas maneiras, mas Deus não. Quando se trata de nossas relações com Deus, nós somos nossas próprias e maiores limitações. O homem é limitado pelas circunstâncias, inovações, tempo e espaço. A pessoa de quem você espera ter apoio pode morrer a qualquer momento. Ela pode adoecer, perder o emprego, se envolver em um acidente ou se tornar obsoleta. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não está mudando e não mudou. Ele é a consistência personificada. Os planos dele a seu respeito são bons. Você pode não entender agora. É como uma gravidez. Você não entende muito bem porque uma mulher precisa passar por esse tipo de experiência complexa apenas para ter um bebê.
Durante o parto, ela sente dores e às vezes chega a perder a própria vida ou a vida do filho. Mesmo assim, ela persiste até dar à luz a seu filho. Quando ela segura aquele bebê nos braços, ela fica cheia de alegria, pois percebe e reconhece que valeu a pena a dor para esse bebê vir ao mundo. Sua situação agora é como uma gravidez. Se você pode acreditar no plano de Deus de dar a você seu próprio milagre como um bebê, você também terá razões para se alegrar sabendo que valerá a pena. Deus é confiável e nunca falhará com aqueles que confiam nele. Se ele pode fazer isso pelos outros, ele pode fazer isso por você. Se ele pode abrir o caminho através do Mar Vermelho, então ele pode abrir as portas para você. Não se esqueça disso. Deus não apenas pode mudar as coisas na sua vida, como ele também tem um plano para você nessa situação. Você pode não entender agora, mas se ousar confiar em Deus, você verá que tudo dará certo. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você, lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que ele quer que você o veja. Da mesma forma, ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema, seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes. Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade.
mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se. Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele estar ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos, e claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação. Eles sabiam o valor de sua provação, então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles, mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário. O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes. Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante e é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará,
Mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda, é a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles. Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé. As emoções são tão poderosas em efeito quando permitidas. Vidas inteiras de famílias, comunidades e até mesmo nações foram afetadas por ações de indivíduos movidos pelas emoções. O homem é um espírito que tem uma alma e vive num corpo. A alma, o centro de suas emoções, foi dada a você para o bem, com o propósito de conectar o que você vê e como você sente e como você se sente a uma resposta.
Raiva, empatia, carinho, dor, paixões, conforto ou desconforto, desespero, entusiasmo e muito mais são elementos de suas emoções. Eles dizem muito sobre você como pessoa. Imagine uma pessoa sem emoções, sem empatia, sem amor, sem paixão, sem dor, sem entusiasmo. Seus corações batem por nada. Elas não estão nem animadas e nem desanimadas. Sem raiva, sem medo, sem tristeza, sem nada. Você não quer se associar com uma pessoa assim. Você sente que elas estão mortas por causa disso. Quando você está com medo ou vulnerável, isso é uma emoção. Quando você se entristece com uma perda, isso é uma emoção. Quando você se sente desesperado por causa da incerteza, isso é emoção. Emoção não é uma coisa ruim por si só. Quando você está apaixonado por algo, isso também é emoção. Quando você tem empatia com alguém, isso também é emoção. Quando você sente confiança, isso é uma emoção. Você acabou de adotar um cachorrinho e está enchendo ele de carinho, isso é emoção. Você ouve, observa ou se lembra de algo engraçado e você ri, isso é uma emoção. Você sente necessidade de continuar sem desistir, isso é uma emoção. As emoções são uma linguagem de nossa mente subconsciente transmitida a nós, para iniciar ações definidas em um momento. Suas forças e suas fraquezas se manifestam nas emoções que você transmite, a partir dos sinais que você recebe. Embora você seja um espírito, os sinais de seu espírito às vezes podem funcionar com os sinais do seu subconsciente, de sua alma, de sua emoção. Pode ser Deus, poderia ser o diabo, as pessoas, ou apenas você se colocando naquele lugar. É por isso que a emoção não é o tipo de coisa sobre a qual você deve construir a sua vida. É por isso que você deve aprender sobre suas emoções e como controlá-las. Porque, como você vê, suas emoções são como ondas. Hoje elas podem estar lá no alto e amanhã podem estar para baixo. Você pode ter encontrado pessoas que alternam entre boas e más emoções. Isso te cansa estar perto delas, não é mesmo? No entanto, este discurso é sobre você. Então, vamos nos concentrar em você agora mesmo. A Bíblia diz algo sobre focalizar e seguir o curso de sua vida ao máximo. Filipenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Todos os que são maduros devem ter tal visão das coisas. Você viu isso? Você é maduro? Que opinião é essa? Preciso que você realmente escute, porque agora fica interessante. Veja, você pode controlar suas emoções sabendo quem você é, sabendo o que você é. Você é a pessoa no lugar do motorista. Você é a pessoa que está no comando. Você é quem manda aqui. Você não foi feito para suas emoções. Suas emoções foram feitas para você. Emoções são sugestões apresentadas a você através de sua mente. Você, o verdadeiro você, é aquele que escolhe a resposta a dar. Se você deixar suas emoções tomarem o lugar do motorista, haverá caos, haverá conflito. Você já teve emoções conflitantes antes? Aquela situação em que você queria uma coisa, mas sentia outra. Aquela situação em que cada parte de você estava gritando em voz alta e você simplesmente não sabia o que fazer consigo mesmo. Você estava preso entre ceder ou desistir, e você simplesmente ficou ali como se não estivesse vivo. Você percebe que essas emoções se manifestam juntamente com sua incapacidade de chegar a uma conclusão? Você não sabia o que tinha que fazer naquele momento, e era uma confusão de pensamentos e respostas conflitantes. Se você soubesse o que tinha que fazer, saberia silenciar todos os outros pensamentos e a emoção que os acompanha, e se manteria firme sobre as escolhas que fez. Sua carne, seu corpo nem sempre gostam de mudanças, nem dos ajustes que as acompanham. E adivinhe, isso vai te sugerir muitas emoções, em uma tentativa de persuadi-lo. Perseverança, como escreveu o apóstolo Paulo, não é uma experiência doce quando você a inicia. Ela requer esforço, requer trabalho, e, caro amigo,
nosso corpo odeia o trabalho. Mas veja, é para isso que você foi feito. Você foi criado para as grandes coisas, não para se contentar com o pouco. Lembre-se, nós ainda estamos nos concentrando em você agora mesmo. Você lembra quando quis desistir? O que aconteceu? Foi a dor? Foi a pressão? Veja desta maneira. Tudo que você enfrentou, os desafios, a pressão, a dor, não foram feitos para quebrar você. Ao invés disso, eles foram feitos para quebrar as suas limitações. Quais são suas limitações? Suas fraquezas, seus sentimentos, sua zona de conforto, seus pensamentos egoístas? Tudo isso são suas limitações. Todos nós fomos criados para acreditar que os desafios e as dores são negativos, mas isso não é inteiramente verdade. As coisas difíceis passam por intensa pressão para serem do jeito que são. Olhe para suas pérolas preciosas, por exemplo. O ouro passa pelo fogo para que sua verdadeira beleza seja melhor admirada. Enquanto ainda está em seu estado bruto, ainda é ouro, não é mesmo? Toda a sua beleza ainda está lá dentro. Todas as suas características ainda estão intactas, mas escondidas sob a sujeira e seu estado bruto. Nesse estado bruto, você poderia passar por aquele ouro e não apreciá-lo verdadeiramente, ou mesmo reconhecê-lo. Entretanto, quando essa matéria-prima passa por um calor intenso, ela é limpa de todas as suas impurezas e na próxima vez em que você a encontrar, será um material totalmente diferente. Não mais esse material bruto e sujo, mas um tesouro fino e resplandecente. Você é um ouro, meu amigo. Um tesouro raro colocado aqui na terra por Deus. A Bíblia diz que Deus guardou o seu tesouro em um recipiente feito de barro. Este vaso é o seu corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Onde Deus colocou esses tesouros? Em você. Isso mesmo, você é o vaso dos grandes tesouros de Deus. Talvez ninguém lhe tenha dito isso antes. Talvez você nem se sinta assim agora. Talvez você ainda não compreenda a si mesmo. Mas isso é o que você é. No entanto, esses tesouros estão em seu estado bruto. E para provar que foram colocados lá por Deus, eles têm que ser desbloqueados. E como Deus te preparou para desbloqueá-los? Através de situações adversas. Olhe para os fisiculturistas. Seus corpos podem resistir a esses treinamentos desde o início, mas continuam a insistir. Eles não deixam que isso chegue até eles de maneira alguma. Eles suportam a dureza, as dores, os pesos pesados e então um dia, quando você olha para eles, você os vê completamente diferentes. Porém, não se trata de uma pessoa diferente. É a mesma pessoa que desliga deliberadamente qualquer desejo de seu corpo e se torna alguém melhor, alguém mais forte e alguém mais rápido através de um treinamento intenso. Assim como aquele fisiculturista ou campeão esportivo, você tem aquela pessoa mais rápida dentro de você. Você tem aquela pessoa mais forte dentro de você. O que separa quem você é neste momento dessa pessoa é o treinamento ao qual você está disposto a se submeter. Da mesma forma, os desafios são o treinamento de nossa personalidade. Ele traz à tona o lutador em nós. Durante os exercícios, algumas pessoas geralmente confundem a resistência de seu corpo por sua incapacidade de continuar. Mas isso é apenas uma falsa interpretação. É o seu subconsciente enviando as informações sobre o ajuste do seu corpo. Suas emoções podem apresentar isso a você como dor e desespero, mas não é. Você tem que saber a diferença e aguentar firme. O ouro não salta do fogo porque está quente. Ao invés disso, ele pega o calor e vai até o fim. Ele confia na refinaria. Ele confia no processo. Ele sabe que com cada calor, o refinador não tira os olhos de cima dele. Com cada calor, uma impureza é removida. Com mais calor, mais impurezas são manifestadas e removidas. Ele continua dizendo a si mesmo, só um pouco mais de tempo. Um pouco mais e tudo isso estará terminado. Uma vez que eu vá em frente com isso,
Nunca mais voltarei a ser quem eu costumava ser. Eu serei um ser melhor. Serei requisitado. Meu valor vai aumentar. Você quer que seu valor aumente? Controle suas emoções. Você quer ser requisitado? Controle suas emoções. Se você quer mudar, controle suas emoções. Você precisa ter controle. Você tem que ter controle. A incapacidade de controlar suas emoções e de se controlar ameaçam seu crescimento na vida e no futuro. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Suas emoções vão te limitar. Você tem que silenciar essa voz de derrota. Você caiu? Tudo bem. Lide com isso. Levante-se, limpe-se e tente novamente. Silencie essa voz de ódio e desespero. Você ficou ferido e agora se sente desapontado? Lide com isso. Na vida, isso acontece com todos. Levante-se e tente de novo. Seus fracassos, suas dores, suas decepções não existem para que você desista. Elas são vantagens. Ouça, elas são vantagens. Elas vieram para provar o campeão que há em você. Não se tranque no quarto e se encolha de medo. Não feche os olhos e fique chorando. Não jogue a toalha ainda. Não há espaço para o medo. Não há espaço para o desespero. Não há espaço para tais emoções limitadoras neste momento. Faça uma escolha hoje. Você quer vencer? O quanto você quer isso? Então levante-se, recomponha-se, convoque o poderoso homem ou mulher que há em você. Você é corajoso, você não é um covarde, você não é fraco. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O seu espírito não é de temor. Você não é fraco. Sim, você é humano e tem o direito de ser vulnerável, mas você não é fraco. Você é forte. Você tem controle. Você deve ter. Portanto, assuma esse controle. É seu o espírito de amor. É seu um espírito de poder. É seu um espírito de mente sadia. Abrace o verdadeiro você e assuma o lugar do motorista. Não deixe que suas emoções te dominem mais. É hora de ser uma pessoa melhor.